Seja bem-vindo ao canal Professor Rafael Correia. Vamos trabalhar aqui com a multiplicação e a divisão de números inteiros. São continhas com número negativo e positivo, tá bom? Então vamos para a questão número 31 aí. Na questão número 31, eu tenho o 2 negativo com o 3 positivo. Sempre que o número está sem sinal, ele é positivo. Então, tem uma multiplicação de sinais diferentes. Multiplicação de sinais diferentes e resultado negativo. 2 vezes 3, 6. Esse 6 agora eu vou multiplicar pelo 2. O 2 aqui ó, está sem sinal. Sem sinal, a gente considera ele como positivo. Então, vai ser novamente multiplicação de sinais diferentes, resultado negativo. 6 vezes 2, 12. Eu tenho 12 negativo, multiplicando pelo 2 negativo. Aí aqui o que aconteceu agora? Ficou sinais iguais. Aí você deve estar me perguntando, por que o parênteses se o em cima não tinha? É porque o parênteses ele vem separar essa junção aqui ó, do sinal de vezes com o sinal de menos. Não posso ter esse sinal grudado. Eu entro parênteses aqui só para separar esses dois sinais, para dar uma ênfase maior aqui e eu não confundir um sinal, tá bom? Para isso que vem um parêntese aqui. Aí eu tenho uma multiplicação de sinais iguais, ó, menos com menos. Menos com menos é mais. 12 vezes 2, 24. Respeito a regra do sinal e faço o número normal. 24 positivo. Sendo positivo, estou faltando o quê? O vezes o 5 aqui, ó, o 5 está negativo. Com esse negativo aqui e o positivo do 24, vai dar sinais diferentes. Sinais diferentes, negativo. 24 vezes 5, 120. Então, o resultado final aqui, ó, 120 negativo. Aí aqui, ó, eu tenho que colocar o sinal. Se eu não colocar esse sinal no 120 aqui, vai pensar que ele é positivo. E não pode, é 120 negativo. Vamos para o próximo aí, ó. Questão 32, eu tenho uma multiplicação de sinais diferente, negativo. 12 vezes 4, 48, negativo. Diferente, negativo. Agora eu vou dividir por 6. Só que esse 6 aqui, ó, ele está negativo. Se o 6 está negativo e eu tenho 48 negativo, os dois estão fazendo uma divisão entre eles, então negativo com negativo são iguais. Sinais iguais, resultado positivo. 48 dividido para 6 dá um total de 8. Então, esse total de 8 aqui, ó, depois da divisão pelo menos 6, eu vou multiplicar pelo 1. O 1 está positivo. Por que ele está positivo? Porque ele está sem sinal. Sem sinal é positivo. Positivo com positivo, fácil. Positivo. Lembrando que eu posso fazer o 8 direto ou posso colocar o maisinho aqui para me dar uma ênfase que ele é positivo. Tá bom? Então, ó, eu tenho 8 positivo, multiplicando pelo 9. 9 sem sinal, positivo. Aí, simplesmente, eu posso escrever ele aqui embaixo, de novo, o resultado. Ó. 8 vezes 9, 72. E o 72 eu posso terminar ele direto aqui, sem sinal, ou colocar mais 72. Tanto faz, tá? Com sinal ou sem sinal. Só o negativo que não pode deixar de colocar o sinal. Beleza? Então, 32, resultado 72. Vamos para o próximo aí. Questão 33, eu começo com o 3 positivo e o 3 negativo, sinais diferentes. 3 vezes 3, 9, sinal diferente, negativo. Com esse menos 9 aqui, com 9 negativo, eu vou multiplicar pelo 1. 1 negativo também. Ó. Então, se eu tenho uma multiplicação com sinais iguais, resultado positivo. Menos com menos é mais? Sim, porque são sinais iguais. Sinais iguais, positivo. Positivo de quanto? 9 vezes 1 é o próprio 9. Agora, o 9 positivo eu vou multiplicar pelo 2. O 2 está sem sinal, ele é positivo. Então, se eu tenho uma multiplicação de positivo com positivo que são iguais, se torna positivo. 9 vezes 2, 18. 18 positivo, eu vou dividir pelo 9. Só que agora aquele 9 lá, ó, que eu vou dividir ele aqui, esse 9 ele está negativo. Se eu tenho 9 negativo com 18 positivo, são sinais diferentes. Sinais diferentes na divisão tem que dar o quê? Resultado negativo. 18 dividido para 9 dá o resultado 2. 2 negativo. Então, aqui tem que terminar com sinal. Menos 2. Questão 33, menos 2. Vamos para o próximo aí.
Questão 34 aqui, ó, eu começo com 20 negativo e o 1 negativo. Ambos negativo, então o resultado é positivo. Sinais iguais, resultado positivo. 20 dividido para 1 é o próprio 20. Se eu tenho 20 positivo, vou dividir por 2 também positivo, sem sinal positivo. Positivo com positivo são iguais, iguais é positivo. 20 dividido para 2 dá 10. 10 positivo, eu vou dividir por 5, só que esse 5 aqui agora, ó, o 5 está negativo. Numa divisão de sinais diferentes, o resultado é negativo. 10 dividido para 5 dá 2. Então, 2 negativo como resultado. 2 negativo como resultado, eu vou dividir por 2. Só que agora esse 2 está sem sinal. Já sabemos que o número, quando está sem sinal, ele é positivo. Então, positivo com negativo são diferentes. Diferente, negativo. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, termina a questão 34, resultado 1 negativo. Beleza? Vamos para o próximo. Questão 35, eu começo com 50 negativo e o 2 sem sinal. 2 sem sinal significa positivo. Então, ó, diferente, sinal diferente, resultado negativo. 50 vezes 2 dá um total de 100. Se eu tenho 100 negativo, vou dividir por 4. Só que esse 4 ele é positivo? Não, esse 4 aqui ele é negativo. Então, tem uma divisão de sinais iguais. Divisão de sinais iguais, resultado positivo. Com o resultado positivo, eu faço simplesmente a conta aqui. 100 dividido para 4 dá um total de 25. 25 positivo. 25 positivo, depois dessa divisão por 4, eu vou fazer dividido por 5. Então, o 5 ali está sem sinal positivo. Positivo com positivo são iguais, iguais positivo. 25 dividido para 5 dá um total de 5. Agora, de novo, ó, 5 positivo, eu vou dividir por 5. Só que esse 5 ele é menos. Então, dividido por menos 5. Lembrando que esse parênteses aqui, ó, veio só separar essa junção desses dois sinais. Então, ó, eu tenho o sinal do 5 positivo com o sinal do 5 negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. 5 dividido para 5 dá um total de 1. Como não tem mais conta lá para eu fazer, esse daqui é o resultado final. Negativo em 1. 1 negativo. Questão 35. Vamos para o próximo aí. Questão 36. Na questão 36, podemos ver que aqui nós temos uma divisão de sinais diferentes. Divisão de sinais diferentes, resultado negativo. Ó, esse daqui é mais e esse daqui é menos. Por mais que não esteja aparecendo um sinal nele ali, ele é mais. Então, divisão, sinais diferentes, negativo. 250 dividido para 25 dá um total de 10. Eu tenho 10 negativo, vou multiplicar pelo 5. O 5 aqui ele está sem sinal positivo. Então, eu tenho uma multiplicação de sinais diferentes. Multiplicação de sinais diferentes, resultado negativo. 10 vezes 5, 50. Agora, o 50 negativo eu vou dividir. Dividir pelo 2. O 2 também é negativo. Ó. Então, eu tenho 2 negativo com 50 negativo. Negativo com negativo são sinais iguais. Sinais iguais na divisão dá o resultado positivo, sinais iguais positivo. 50 dividido para 2, 25. Aí agora esse 25 aqui eu vou multiplicar por 4. O 4 está sem sinal ele é positivo. Então tem uma multiplicação aqui, ó, de 2 positivo. Positivo com positivo vai dar positivo também. Positivo de 100. 25 vezes 4, 100. Eu vou deixar uma dica aí para vocês, ó, vou até adiantar os próximos exercícios aqui, ó. Toda vez que eu vou fazer multiplicação e divisão de números inteiros, que são números negativos com números positivos, eu tenho que verificar o seguinte aqui. Se na linha que eu estou fazendo aqui, igual no exercício 36, quantos números negativos tem? 2. Se tem 2 números negativos, é a quantidade de número negativo par. Sempre quando for quantidade de número par, vai terminar em positivo. Quando a quantidade de números negativos forem ímpar, vai terminar em negativo. Então, ó, eu já vou adiantar aqui para vocês. Ó. Esse daqui foi par, resultado positivo, como a gente pode ver aqui, 100.
Aqui é ímpar, ó, 1, 2, 3. Então, esse resultado aqui, ó, vai terminar em negativo, porque é ímpar. 3 números negativos vai terminar em negativo, porque é ímpar. 3 números negativos vai terminar em negativo, porque é ímpar. 1, 2, 3, 4. 4 números é par, então vai terminar em positivo. Eu vou continuar fazendo aí, você vai verificar, ó. Par terminou em positivo. Ímpar vai terminar em negativo. Ímpar vai terminar em negativo. Ímpar vai terminar em negativo. E par vai terminar em positivo. Vamos continuar aí, vamos para o próximo. Questão 37. Eu tenho aqui, ó, a multiplicação de sinais iguais. Os dois são positivos. Multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. 50 vezes 5, 250. Agora eu vou multiplicar pelo menos 2. Multiplicação de sinais diferentes. Ó, 2 negativo e o 250 positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. 250 vezes 2 dá um total de 500. Estou com 500 negativo. Vou dividir por 5 também negativo. Então, negativo com negativo na divisão são sinais iguais. Sinais iguais, resultado positivo. 500 dividido para 5 dá um total de 100. 100 positivo. Estou com 100 positivo, eu vou dividir por 4. Dividido por 4, só que esse 4 aqui ele é positivo? Não, esse 4 aqui ele é negativo. Então, se entra o menos ali, eu tenho que colocar o sinal. Nunca pode estar junto, sem sinal. Se ele estiver junto assim da continha, tem que ser positivo, sem sinal. Agora, se tem o menos, tem o sinal, tem que botar o parêntese ali para poder separar. Então, eu fiquei com uma divisão de sinais diferentes. Divisão de sinais diferentes, o resultado dá menos. Aí eu tenho 100 dividido para 4, 25. 25 negativo. Eu tenho que colocar o sinalzinho ali, menos. Questão 37, 25 negativo. Vamos para o próximo aí. Questão 38, eu começo com uma divisão de sinais iguais. Divisão de sinais iguais, resultado positivo. 56 dividido por 8 dá 7. Se eu tenho 7 positivo, vou multiplicar pelo 5. O 5 ali sem sinal, a gente considera ele como positivo. Toda vez que o número está sem sinal, ele é positivo. Então, ficou positivo com positivo na multiplicação. Sinais iguais, positivo. 7 vezes 5, 35. Esse 35 agora eu vou multiplicar pelo 2. Só que esse 2 agora ó, ele está negativo. Multiplicação de sinais diferentes, resultado negativo. 35 vezes 2, 70. Se eu tenho 70 negativo e vou multiplicar pelo 3, o 3 está sem sinal. Sem sinal ele é positivo. Então aqui eu tenho uma multiplicação de sinais diferentes. Sinais diferentes menos 70 vezes 3, 210. Então, resultado menos 210 na questão 38. Vamos para o próximo aí. Questão 39, eu tenho 12 positivo, que ele está sem sinal, e o 4 negativo, sinais diferentes. Diferente é menos. 12 vezes 4, 48. 48 negativo. 48 negativo eu vou dividir por 8. Só que esse 8 ele está sem sinal. 8 sem sinal ele é positivo. Então aqui eu tenho uma divisão de sinais diferentes. Diferente, mais com menos dá menos. 48 dividido por 8 dá 6. Se eu tenho 6 negativo, vou dividir pelo 3, só que o 3 ele também é negativo. Se são dois números negativos, o resultado vai ser positivo. Na divisão, sinais iguais, resultado positivo. Positivo, 6 dividido para 3 dá um total de 2. 2 positivo, eu vou multiplicar pelo 34, só que o 34 está negativo, ó. Positivo com negativo na multiplicação vai dar menos. Agora, simplesmente, eu só fazer os números. 2 vezes 34 vai dar 68. Então, o resultado da questão 39, 68 negativo. Vamos para 40. Na questão 40 aqui, ó, eu tenho 500 negativo com positivo. Sem sinal é positivo. Então, ó, sinais diferentes, resultado negativo. 500 dividido por 10 dá 50.
Eu tendo esse 50 aqui negativo, agora eu vou dividir por 2. O 2 também é negativo. Negativo com negativo são sinais iguais. Na divisão, sinais iguais, resultado positivo. 50 dividido por 2, 25. Agora, esse 25 positivo, eu vou dividir por 5 negativo. 5 negativo dividido pelo 25 ali, que é positivo, são sinais diferentes. Sinais diferentes, resultado negativo. 25 dividido para 5 dá 5. Agora, de novo, ó, o 5 negativo dividindo pelo 5 negativo também, ó. 5 negativo duas vezes, ó. Negativo com negativo. Na divisão, negativo com negativo dá positivo. Então, ó, positivo de quanto? 5 dividido para 5 dá 1. Não tem mais ninguém ali, ó. Então, o resultado final aqui, resultado 1 positivo, tá bom? Então, como eu falei no início lá, quando eu estava fazendo o 36, é o quê? Que a quantidade de números negativos por par, resultado positivo. Se for ímpar, resultado negativo, como você pôde ver aí anteriormente, né? Então, obrigado aí, espero que tenha gostado. Vamos continuar aí ó, até os 50. Lembrando que está no canal do professor Rafael Correia. Qualquer dúvida, pode deixar aí em comentário que a gente responde. Obrigado, até a próxima.